Olá pessoal, tudo bem? Marcelo por aqui. Hoje a gente viu que um cantor, um tal de Neto LX, foi preso porque não pagou pensão alimentícia. Quando ele saiu, depois de pagar, ele fez exatamente aquilo que se esperava dele. Ele zombou da pensão alimentícia e certamente zombou da sua própria criança, que é a recebedora da pensão. O problema não está em a relação entre mãe e pai dar errado. Essa pode dar errado mesmo, e ninguém é obrigado a ficar casado. Mas certamente os dois são obrigados a sustentar as crianças que são originadas da relação que elas tiveram, né? E a obrigação é igualmente do pai e da mãe, não tem diferença nenhuma. Na condição de advogado eu vi muitas vezes homens não querendo pagar a pensão ou dificultando ao máximo o pagamento porque eles simplesmente diziam que a mulher estava sobrevivendo, né? Não queria trabalhar e estava sobrevivendo com a pensão alimentícia que ele pagava. O que 99% das vezes é uma grande mentira. Existem casos onde isso acontece? Claro, existem casos para tudo. Mas, normalmente, aquele dinheiro que a maioria das pessoas paga de pensão alimentícia mal dá para sustentar a criança, quem dirá uma mãe e uma criança, né? Então é um argumento, infelizmente, que os homens se utilizam bastante e que não percebem, ou talvez percebam, mas não ligam, né, que isso só afeta a própria criança. Muitas vezes as mães deixam de procurar a justiça para pedir a pensão alimentícia porque os pais ameaçam dizendo o seguinte: se você me obrigar na justiça a pagar a pensão, eu vou pedir a guarda compartilhada. Bom, mal sabem eles que hoje em dia a guarda compartilhada é a regra, porém não é como as pessoas imaginam, quer dizer, não é você tirar a criança da casa da mãe, por exemplo, e ficar exatamente a metade do tempo na casa do pai. Não é assim que funciona. A guarda compartilhada, sendo a regra, ela significa o quê? Que os pais têm obrigações absolutamente iguais na hora da criação e do sustento da criança, inclusive nas decisões, como escola, se a criança vai fazer alguma atividade extra ou coisas dessa natureza. Isso é guarda compartilhada. Às vezes, as pessoas imaginam que guarda compartilhada significa, quando a criança é muito pequena, que o pai vai levar a criança de 2 meses para morar com ele metade do ano, ou metade da semana vai passar com ele e tudo mais, e não é assim que funciona, né? O juiz sempre vai estabelecer um lar de referência, que normalmente é o da mãe. Pode ser do pai também, não há nada que impeça na lei, mas normalmente é na mãe. Então o que acontece? A criança, na prática, não vai mudar nada no sentido das visitas, né, como já era antigamente, mas as obrigações são muito mais pautadas, né, entre pai e mãe. Então, é uma bobagem quando a mãe fica com medo de que o pai diz: não, eu vou pegar a guarda compartilhada, hoje em dia é regra e tal, e a mãe fica com medo e acaba não exigindo nada da justiça. É compreensível esse medo, mas ele não tem fundamento, tá? Porque os juízes das varas de família costumam ser muito sensíveis, costumam olhar a coisa de uma maneira muito correta. Da mesma forma, o Ministério Público, nesses casos, porque quando você está tratando de crianças, né, de menores ou de incapazes, o Ministério Público é obrigado a intervir. Então, sempre tem uma seriedade muito grande nesse sentido. É necessário procurar a justiça na vara de família? Por quê? Porque, veja, às vezes a mãe fala assim, eu já vi muito esses casos, às vezes a mãe fala assim, mas eu não preciso do dinheiro daquela pessoa, e nananana. Talvez até você não precise, mas o teu filho certamente tem direito a isso. O que você faz? Por mais que você não precise, você tem que pedir, porque o pai tem que ser obrigado a contribuir. Ele tem que ser chamado à obrigação dele, que é ajudar a criar a própria criança, né? Se ele não vai fazer, se ele não vai comparecer no sentido de estar presente e tudo mais, ao menos que seja obrigado a botar a mão no bolso. Isso sem falar, claro, do abandono afetivo, que é passível inclusive de indenização, mas isso é história para outro vídeo. Então, assim, as mães têm que procurar, por mais que você diga, não vou usar aquele dinheiro, não quero saber de nada dele, daquele cara. Peça a ação, faça a ação, pegue o dinheiro, não precisa, tudo bem, coloque numa poupança, a gente nunca sabe o dia de amanhã, pode ser que amanhã ou depois seu filho venha precisar, ou mesmo, se não precisar mesmo, ótimo, tem lá o dinheirinho, compra um carro para ele quando fizer 18 anos, ou coisa parecida, né? Mas é sempre bom ter essa garantia. Além do mais, o pai fica sendo obrigado a prestar contas, né, com a sua própria criança, e isso é muito saudável para a criação. Claro,
Tem aquelas situações onde o pai é violento, etc., que você quer mais, você, mãe, quer mais, aí se vê livre do cara. É verdade. Nesses casos, infelizmente, eu não vou dizer, eu não posso tampar o sol com a peneira, não vou dizer, não, insista, mesmo assim, tá. Às vezes é verdade, né? Às vezes é um livramento você não ter a pessoa por perto. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos, né? Então vale a pena, sim, procurar a justiça nas varas de família para obrigar o pai ou a mãe, em menos casos, né, obrigar o pai ou a mãe a pagar a pensão e não fazer como esse cantor aí que fica zombando, né? De repente ele está achando que a pessoa, a mãe da criança, que é o quê? Quer prender ele com isso e tudo mais. É uma arrogância masculina ridícula. É uma pena que exista isso ainda hoje em dia, né? Espero que a gente consiga mudar. A gente só conseguirá mudar isso, esse pensamento da nossa sociedade, se a lei for aplicada. E nós temos a obrigação de fazer a lei ser aplicada. Nós, advogados, nós partes, né, os pais e mães, têm a obrigação de fazer a lei ser cumprida assim, porque é só assim que você muda o pensamento social. Se você achou que esse vídeo é útil, dá um joinha, se inscreve no canal, né? Eu preciso da sua inscrição para que o canal cresça, e compartilhe o vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas e fazer mais esclarecimentos.